Olá, eu sou o Dr. Francisco Rebouças, cirurgião do aparelho digestivo, e hoje eu quero falar sobre a grande mentira das calorias. É verdade que contagem de calorias é uma farsa, e de antemão já falo, é uma farsa. A redução da caloria, contar a caloria, não é um fator primordial na perda de peso. Isso é um mito que vem há vários anos e muitas pessoas não sabem. E antes de mais nada, você que tem gostado do nosso conteúdo, eu quero pedir para você dar um like, compartilhar, se inscrever no nosso canal para que a gente possa fazer mais conteúdo e conteúdo de qualidade. Então, uma pergunta que todo mundo faz, por que a gente ganha peso? A resposta mais comum, por que a população engorda? É a resposta mais simples, É porque nós consumimos uma maior quantidade de calorias. E aí as pessoas começam a contar as calorias e fazer uma conta matemática simples e achando que aquilo que quanto menos caloria ela comer, mais ela vai emagrecer. E eu acho interessante que a medicina ela é uma arte bem peculiar. Eu estudo medicina desde a minha adolescência. Sou professor há muito tempo, estudo muito e de vez em quando a gente se depara com tratamentos médicos que na verdade não funcionam, mas que acabam se consolidando pelo uso, Às vezes por pura inércia. E são tratamentos que são passados de geração em geração e sobrevivem durante o tempo, apesar de não serem eficazes. E um desses é sobre esse mito das calorias. A famosa pirâmide. Quem nunca viu aquela pirâmide de caloria que fala que a base dos seus alimentos tem que ser carboidratos e no topo ali, em baixo teor de gordura? Quem nunca ouviu falar que tem que comer de 3 em 3 horas? Isso é o que é mais popular, Isso é uma coisa que nasceu há cerca de 50 anos atrás. Mas qual que é o problema? Não funciona. É uma grande falácia. É uma grande mentira dizer que a contagem das calorias é que vai fazer a pessoa perder peso, E uma consequência terrível da obesidade, que são os casos extremos, Eu sou cirurgião bariátrico, eu trato os casos extremos de obesidade. Mas, na verdade, as pessoas não deveriam chegar lá. O ideal é que ela não se torne obesa mórbida para fazer uma cirurgia tão grande, E quando se fala do sobrepeso, do tratamento do peso, é um tratamento que foi deixado de lado por muitos médicos, deixado por conta das grandes instituições, das grandes sociedades de especialidades e muito espaço para os charlatões. Quem nunca viu na internet, onde que você quer que você vai, receitas miraculosas, chás para emagrecer, métodos revolucionários para emagrecer, e isso é recorrente. E eu quero dizer para você, eu não vou dizer aqui coisas miraculosas, não vou dizer fórmula mágica, eu estou aqui defendendo a ciência. Eu gosto muito de uma frase, o seguinte: eu não acho, ou eu sei, ou eu não sei. Então o que eu estou trazendo aqui são dados, não é a minha opinião, são dados absolutos. E não são estudos, quer dizer, tudo hoje estudos mostram, A pessoa, o estudo mostra, mas assim, às vezes um estudo em 5 ratos que mostrou que tem um benefício. Não, o que eu estou falando aqui são estudos populacionais, meta-análise, crivado pelo tempo. Então isso é absoluto, Não é questionável. A obesidade, ela é complexa e multifatorial. Perder peso é algo da mesma forma, complexo e multifatorial. E eu quero hoje desconstruir essa teoria dessas calorias, O grande problema é que as pessoas elas atuam no sobrepeso de uma maneira simplista, achando que é uma causa só. E a redução das calorias, ela foi provada nos últimos 50 anos que ela não funciona. Isso nasceu lá nos Estados Unidos, que dita as regras de saúde, Coma menos, mova-se mais, e começaram a contar calorias. Eu tenho certeza que se você tem mais idade, você já viu vários conversas, A gordura na dieta é ruim. Não, a gordura é boa. Existe gordura boa e gordura ruim. O carboidrato é ruim. Não, o carboidrato é bom. Existe o carboidrato bom e o carboidrato ruim. Você tem que fazer muitas refeições durante o dia, comer de 3 em 3 horas. Não, você tem que fazer jejum, Você tem que comer menos. Conte as calorias. Não conta calorias, O leite é bom, o leite não é bom. A carne faz bem, a carne faz mal, Então, para responder isso aqui, o que eu quero dizer é que nós precisamos recorrer
a medicina baseada em evidência. Né? E o principal problema que eu estou trazendo aqui é que a ausência completa de um embasamento teórico nessa compreensão da obesidade. As teorias, elas são ridiculamente simplistas, né? Elas levam em conta um fator. Por exemplo, esse que nasceu lá nos Estados Unidos, a caloria em excesso causa obesidade. O carboidrato em excesso causa obesidade. Carne em excesso causa obesidade. Aí você quer tratar aquilo. Gordura em excesso causa obesidade. Fazer pouco exercício causa obesidade. E isso é simplista, não é assim que funciona. Como eu falei, toda doença crônica é multifatorial, toda. E a obesidade é uma doença crônica. E cuidado com esses estudos mostram. Vamos lá. Então vamos entrar no tema aqui mesmo para falar sobre essa mentira dos carboidratos. Não é o que eu acho, é o que a ciência mostra. Se você pegar na sua vida, quando você tentou contar calorias, você falhou. Você perdeu. Quando eu falo falha sustentada. Às vezes você faz durante um tempo, perde ali alguns quilos, mas você reganha e às vezes está até acima do que você estava. Então não é você, é o mundo inteiro falhou contando calorias. E eu quero explicar para você por que ele falhou. Qual que é essa receita padrão que foi colocada pela Sociedade Americana lá de Cardiologia, na década de 70, mais ou menos? Coma menos, mova-se mais, né? Parece algo plausível, é razoável. Não, tem que comer menos calorias, movimentar mais, que eu vou perder peso. É muito plausível, só tem um problema. Não funciona. Por que não funciona? A principal... Aqui eu entro no assunto fundamental desse vídeo. A fundamental causa do excesso de peso, ele é um desequilíbrio hormonal complexo, com altas taxas de insulina no sangue, como característica central. A insulina e um desequilíbrio hormonal. Não é uma simples caloria. Mas parecia tão óbvio, é uma questão de consumo. Eu consumo, eu queimo, e é uma matemática simples, mas não é assim que funciona. O que é uma caloria, na verdade? A caloria é uma unidade de energia. Existem diferenças. Uma caloria é uma unidade de energia utilizada para várias funções, né? Então vamos entender. O próprio consumo, gasto calórico são variáveis dependentes. Quando você reduz a ingesta de caloria, você desencadeia uma diminuição na queima de caloria. Seu organismo, ele possui uma inteligência biológica. Ou estou ganhando menos, eu vou gastar menos, eu vou queimar menos caloria. Então, só baixar caloria não é algo que vai ser efetivo, porque o gasto energético global, ele não é fixo. E ele nem é só o que a gente faz de atividade física. Na verdade, a atividade física é uma menor porcentagem no gasto energético global. Então, só baixar calorias não é algo saudável, é algo que é natural de pensar, mas eu estou aqui para não ser natural, para ser o quê? Científico. Então eu já te falo, simplesmente vou baixar 30% das minhas calorias e vou perder 30% do meu excesso de peso. Não funciona. Se você já fez isso, você já experimentou na prática que não funciona. E por que não funciona? Porque o nosso gasto energético, ele não é simples. O nosso corpo é inteligente. Se você baixa o que você consome, você vai baixar o que gasta. E o resultado disso, ele é uma perda de peso mínima, ineficaz, né? E o gasto energético, ele não é estável, ele oscila em até 50%. O seu corpo, mantendo as atividades, mantendo o seu dia a dia, ele pode oscilar em até 50% o gasto energético dele. Então daí você vê que não é uma coisa simples, é uma coisa hormonal. Até a nossa ingesta, ela tem a ingesta de alimento, ela tem um componente hormonal. Não sei se você sabe que existem os hormônios da fome, existe o hormônio da saciedade. Tem um hormônio que é produzido no estômago que vai fazer você ter fome. E por outro lado, existe um hormônio produzido lá no final do seu intestino que vai te dar saciedade. E existe um hormônio que vai fazer o que você come ser acumulado, que vai fazer o que você come virar gordura, que vai fazer o que você come ser excretado ou não. Ou seja, é um sistema hormonal complexo, que define até quando você vai comer ou não. Então, não é só, você não come só por vontade, eu provo isso.
Se você estiver cheio, com o estômago cheio, por mais que tenha alguma coisa apetitosa, que você ama, uma picanha, por exemplo, se você comeu muito, você vai repunar. Se você forçar, você vai até passar mal, às vezes até vomitar. Por quê? Porque há um controle hormonal. Os hormônios controlam a ingestão de caloria, a queima de caloria. Então, o peso, o aspecto central do peso, da perda de peso, ela é hormonal e não é calórica. O problema é que a maioria das pessoas vão numa parte simplista, focando o quê? Nas calorias. E ficam numa matemática, quase numa compulsão contando caloria, mas esquece a qualidade dessas calorias. E é muito diferente o que uma caloria pode fazer de outra. Vou dar um exemplo simplista. Uma caloria de um açúcar, de um suco doce que você bebe, 10 calorias ali, vamos supor 100 calorias de um sucão doce que você bebeu. Ele vai ter um comportamento completamente diferente de um azeite que você comeu numa salada com as mesmas 100 calorias ali. Aquele suco doce que você comeu, mas é tudo caloria. Não é a mesma coisa. Tem comportamento diferente. É como se fala, uma caloria é igual a uma caloria. Não, não é. Ela é só uma unidade. Se você botar fogo, vai gerar aquilo de energia. Mas você não vai botar fogo. Pensa no jogador de futebol, pensa no futebol, por exemplo, pra você entender de uma maneira simplista. Caloria é igual falar que jogador é jogador. Não é. Existem qualidades de jogador diferentes e funções diferentes. Se eu pegar um goleiro de uma várzea e o Messi, são jogadores de futebol, é a mesma função. Eu pego o goleiro de várzea, ponho como atacante e ponho o Messi para ser um goleiro da várzea. Vai ter o mesmo resultado? Claro que não. Apesar dos dois serem jogadores de futebol, tem qualidades diferentes e funções dentro do organismo diferentes. Essa gordura do azeite, ela vai passar direto, vai para o seu fígado, não vai estimular a produção de insulina. O exemplo desse suco doce, você vai absorver todo ele, vai dar um pico de insulina, você vai ter mais fome e vai armazenar mais gordura e não vai te dar saciedade, ou seja, as mesmas calorias, com comportamentos completamente diferentes. E olha que eu nem falei das fibras. Por exemplo, de uma fruta que tem a quantidade de caloria, e você pegar só a caloria do suco e tomar aquilo ali, a fibra ao longo do seu intestino, ela vai, aquele açúcar, aquela frutose, ela vai ser liberada devagar, não vai dar pico de insulina. Vai chegar lá no final do seu intestino, vai produzir um hormônio da saciedade. Você vai acumular menos gordura e vai ter mais saciedade. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Contar caloria é uma falácia. Antes de contar caloria, mais importante do que isso é o quê? É ver a qualidade do alimento e o perfil hormonal que aquele alimento vai gerar no seu corpo. É isso que vai fazer a diferença. Sinto muito informar, mas aquela pirâmide base, que é o que os carboidratos é a base que tem que ser consumida em grande volume, aquilo não é saudável. Proteína, e gordura e carboidrato fornecem energia para o corpo, mas ele tem resultados completamente diferentes. Isso, eles têm um estímulo hormonal diferente. Para você entender sobre caloria, para onde que vai essa caloria que nós comemos? Nós comemos a caloria. A caloria ela pode ir para produzir calor, para produzir osso, para produzir tecido, para cognição, para desintoxicação no fígado, para acúmulo de gordura, ela pode ser excretada, ela pode produzir novas proteínas, ela pode produzir novos músculos, ela pode aumentar a frequência cardíaca, ela pode ser usada direto numa atividade muscular que você está fazendo, ela pode ser armazenada um pouco no fígado para você usar uma reserva depois sob a forma de glicogênio. Então ela tem vários caminhos. E o problema da acumulação de gordura, na verdade, ele é um problema de distribuição de energia. Não é a quantidade de energia, é como essa energia está sendo distribuída dentro do seu corpo. Não é um cálculo simples, tantas mil calorias que eu vou emagrecer. Não, é como essa energia está sendo distribuída, liberada. A ingestão de caloria, a queima, elas são variáveis altamente dependentes. Quando você começa a pensar sobre isso, parece que é óbvio, né? Não, eu vou diminuir caloria,
e eu vou perder peso. Então vamos supor, se eu, no raciocínio simplista, eu vou diminuir 500 calorias da minha alimentação, então eu vou perder 450 gramas de gordura por semana. Tudo bem. Quer dizer que se você fizer isso por 200 semanas, se você pesasse 90 quilos, você vai pesar 0 quilos? Não faz sentido. Né? Claro que não. O corpo, em algum momento, ele vai reduzir sua queima calórica. E isso para responder a sua ingesta calórica. E aqui tem um grande problema. O nosso corpo se adapta. Você abaixou a ingesta de caloria, ele vai abaixar o seu gasto calórico. Só que qual que é o... Não faz mal, né? Qual que é o problema? O problema é que quando você volta a sua ingesta calórica, essa volta do gasto energético não acompanha. Ela demora. Tem um estudo interessante que foi feito em 2008, que os pacientes perderam em torno de 10% do peso e que o gasto energético diminuiu conforme o esperado. Mas o que mais me chamou a atenção nesse exame é que o gasto energético ficou reduzido por 1 ano. Olha só, a pessoa perdeu 10% do peso e depois foi ganhando. Por quê? Porque o gasto energético dela ficou menor. E só foi recuperar durante 1 ano para voltar àquele gasto que ela era. Então isso é um dos efeitos do efeito sanfona. Por que a pessoa vai engordando mais? Porque ela, vamos supor, ela comia 3.000 calorias. Ela baixou, foi para 2.000, só que o gasto energético dela também baixou. Ela atingiu o peso que ela queria, ela voltou à caloria de 3.000 e o gasto energético dela não acompanhou. Demorou, segundo esse estudo, 1 ano para chegar naquele pico. Olha que coisa fantástica. E a gente às vezes não pensa nisso, a gente fica só na quantidade de calorias, né? Esquecemos dessa verdade inconveniente, né? Por quê? Porque é isso que nós aprendemos, é isso que muitos médicos falam, é isso que muitos nutricionistas falam, é isso que o governo fala muitas vezes, e muitos... a injeção de caloria versus a queima calórica, né? A ingestão de pouca caloria é fundamental. E muitas vezes, qual que é o problema disso? Você falha, e como todo mundo orientou, você acha que a culpa é sua. Você fez uma restrição calórica e falhou. E aí, de repente, até a sua autoestima fica abalada, porque você falhou. Você se sente fracassado, você se sente que não tem força de vontade, você sente várias coisas que, na verdade, não é que falhou com você, falhou com todo mundo. Ah, mas não custa tentar. Igual eu falei agora, custa. Né? Se você tenta baixar as calorias e não consegue perder peso, o problema é a desaceleração metabólica. Você vai abaixar o seu metabolismo, você vai aumentar a fome e, por vezes, você pode ter uma perda muscular. Se fizer uma dieta sem atividade física, incorrendo numa coisa chamada sarcopenia, que é perda de massa muscular. E aí você vai entrar no quê? No efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Mas e agora, Francisco? Como é que você trouxe o problema e a solução? É o que eu falei para vocês. Não é simples, mas você precisa desconstruir. De uma maneira simples, eu provei para você, por A mais B, que contar calorias é uma falácia. Mais importante do que você contar as calorias que você está comendo, você tem que olhar a qualidade do seu alimento. Né? Eu não falei que era fácil, mas o meu propósito aqui é abrir os seus olhos. Né? O emagrecimento, ele é uma ciência. Né? Num outro vídeo eu vou falar sobre o mito do exercício. E isso que eu falei é um princípio para nós construirmos alguns conhecimentos daquilo que nós vamos falar. Mas simplificadamente falando, para você entender sobre a pirâmide da alimentação. A pirâmide da alimentação tem uma base rica em carboidrato. Cuidado com o carboidrato. Carboidrato simples foi o que é muito fácil da gente comprovar na ciência. Quando a população dos Estados Unidos, que é onde mais produz pesquisa, aumentou a atividade física, ela não emagreceu. Quando a população dos Estados Unidos diminuiu caloria, ela não emagreceu. Mas quando a população dos Estados Unidos implantou a pirâmide dos alimentos, você lembra daquelas propagandas antigamente, cereais matinais? Aumentou o alto consumo de carboidrato, principalmente nas refeições matutinas, ela
foi ficando cada vez mais obesa. E não tem fórmula mágica, eu estou aqui para falar de ciência. O que eu estou dizendo, desconstruindo é o quê? Não acredite na teoria das calorias. E um princípio que eu gosto muito é olhe para a natureza. Esse alimento ele tem na natureza porque você foi feito para o alimento que está na natureza. E o que o homem fez? O homem tirou o açúcar de uma fruta e concentrou ela e colocou dentro de um suco com mais açúcar. Não tem essa quantidade de calorias, come uma fruta, por exemplo. O açúcar, o carboidrato simples tem aonde na natureza? Simples, simplificado. No mel é muito raro. Então, é simples você entender o que foi o vilão que fez a população do mundo ganhar peso. Os ultraprocessados e os carboidratos simples, os farináceos. É isso que engordou os Estados Unidos, é isso que engordou o mundo. Essa é a principal causa de obesidade no mundo. E o problema dela não são as calorias em si. Porque se você contar calorias, existem alimentos até mais calóricos. O problema dela é o efeito hormonal que esses alimentos produzem. Alimento com esse alto perfil glicêmico, eles, além de ter muita caloria, eles estimulam a insulina e não estimulam os hormônios da saciedade. GLP-1, PYY, que está lá no final do seu intestino. E esse é o fator hormonal. Então, quando fala em alimento rico em fibra, alimento integral, combater o açúcar, combater o suco, combater o carboidrato simples, não é por conta de caloria, é por conta do perfil do alimento. Tá certo? Espero ter ajudado você. Um grande abraço. E até a próxima. Você que gostou desse vídeo, você que ficou até o final, que ainda não deu like, não esqueça lá, dê um like, compartilhe com aquela pessoa que você conhece, que você sabe, que já contou calorias e que falhou, porque se ela não falhou ainda, ela vai falhar, para mostrar para ela que o problema não é com ela. O problema é que essa teoria tá falha e existe solução para o problema dela. Um grande abraço.